Saudações, amigos e alunos do NEAF, tudo bem com vocês? Vamos começar mais um Top Atualidades, que já está entrando aí na sua telinha. Semana de 31 de outubro a 6 de novembro e o Mural de Notícias. ONU pede fim do embargo a Cuba. Estados Unidos e Israel votam contra. Brasil cai para a 90ª posição em ranking de igualdade entre homens e mulheres. MP pede ordem de captura contra o presidente destituído da Catalunha. Gigantesco mar de lixo no Caribe com plásticos, animais mortos e até corpos. E ex-guerrilheiros das Farc disputam primeiras eleições na Colômbia em 2018. Conheça os candidatos. E uma vez lido aí o mural, a gente vai para aquela aula de destaque. E vamos então para a aulinha de destaque. A ONU pede fim do embargo a Cuba. Estados Unidos e Israel votam contra. Se para você isso é novidade, candidato, puxa, mas a ONU é contra o embargo e Israel apoia o embargo? Então, vamos lá. Tem aqui uma pequena historinha, além do que você vai ter aqui nos nossos textos, né? Depois vai ter o link para você conferir. Mas olha, a conta é a seguinte. 1962, presidente John Fitzgerald Kennedy. A Guerra Fria está cada vez mais quente, né? A partir de 61 foi construído aí o muro de Berlim, né? Os soviéticos vão lá e falam, ó, ninguém mais passa para o outro lado, constrói o muro aí. A Guerra Fria vai ficando quente, enquanto isso, aqui no continente, Fidel, vitorioso na Revolução de 59, implanta o socialismo, reata relações diplomáticas com a União Soviética, e aí nós vamos ter aí o início da fase mais quente da Guerra Fria. A partir de 62, o Kennedy baixa a seguinte ordem: não tem mais negócios com a ilha de Cuba. Tá? Embargo. Mas cuidado, hein? Esse embargo ele não foi assim totalmente implantado. Dependendo do que é comercializado, como remédios ou alimentos, isso pode sim ser feito. Tanto que, nos anos 90, governo Bill Clinton, 1999, ele baixa aí uma portaria impondo que as relações comerciais entre Cuba e Estados Unidos serão de, no máximo, 700 milhões de dólares e tudo tem que ser em dinheiro, à vista. Nada de crédito para os cubanos e tal. Querem remédios? Querem alimentos? Então, dinheiro na mão, dinheiro vivo. Ou seja, estou dizendo isso para você entender que, claro, o embargo, ele existe e funciona. Se prejudica ou não a ilha, a gente vai ver daqui a pouco. Mas as relações comerciais não foram totalmente cortadas entre os dois países. Tanto que você vai ter aí, mais ou menos por volta de 2007, a ONU condena, e não é a primeira vez, a ONU condena o embargo econômico. 4 países votarão contra a condenação e a favor da continuidade do embargo, né? Palau e Ilhas Marshall, que são 2 ilhas poderosíssimas lá no Pacífico, né? Você já ouviu falar de Palau, Ilhas Marshall? Então, Palau e Ilhas Marshall, Israel e Estados Unidos votam contra a condenação e a favor da continuidade do embargo econômico. Então, isso não é a primeira vez que acontece, né? No caso de Israel, que sempre apoia aí medidas americanas, porque é uma coisa óbvia, os americanos também vão sempre apoiar Israel. Um detalhe que vale a pena lembrar você aqui, enquanto eu vou mostrando os slides que você depois vai ler com carinho e, por final, o link para você consultar. Em 2014, as relações diplomáticas entre Estados Unidos e Israel serão retomadas, certo? Já lembramos isso daqui várias vezes, tá ok. Bom, e aí o que acontece?
as relações diplomáticas são retomadas. Em 2015, você vai ter a inauguração da Embaixada Cubana em Washington e da Embaixada Americana em Havana, com a visita, inclusive, de Obama e família. Foram lá até assistir uma partida de beisebol, um esporte muito amado pelos cubanos e, claro, pelos americanos. Então, fica aí aquela questão, mas se está retomando as relações diplomáticas, por que não acaba logo com o embargo? Porque a decisão da retomada das relações diplomáticas fica na mão do executivo. Obama foi lá, procurou o Raul Castro, vamos lá, vamos retomar aí essa relação? Ótimo. Agora, o fim do embargo não é decisão do executivo, está nas mãos do legislativo. E o Congresso americano, durante o governo Obama, 2015, por exemplo, é de maioria de oposição, estava na mão dos republicanos. É claro que não dava nem para cogitar acabar com o embargo econômico, que os republicanos não iam deixar. O atual presidente, Donald Trump, que vem aí questionando a retomada dessa relação diplomática, óbvio que ele vai continuar com esse embargo, disso a gente não pode ter dúvida, né? E dúvida também você não pode ter em cima disso que acabei de discutir aqui com você, né? Nesse apontamento nosso aqui do Top Atualidades, por isso que você tem um link aí embaixo, tá? Tá aí embaixo aí em azul, não é? Dá uma consultada, fica de olho nesse assunto, beleza? E continuando aí o nosso Top Atualidades, Brasil Economia. Brasil cai para a 90ª posição em ranking de igualdade entre gêneros, né, entre homens e mulheres. O Brasil perdeu 11 posições nessa história, né, o que não é bom. Tá? Seria ideal se a gente tivesse ganho 11 posições, mas o Brasil perdeu. O Brasil não está sozinho, inclusive em alguns países da Europa, as mulheres andaram de novo perdendo aí essa questão da igualdade de gênero, então não é só no Brasil. Essa questão foi discutida pelo Fórum Econômico Mundial, tá? E seria muito importante que você acompanhasse, porque em se tratando de assunto de mulher, a gente sempre tem lembrado aqui, no Brasil é um país violento com as mulheres, é o pior país para as meninas na América Latina, no continente americano, aliás, é o aumento de estupro coletivo aqui no Brasil, então isso a gente sempre vem lembrando aqui, seria interessante você acompanhar aí. Relação, desigualdade social e sociedade, sugestão de leitura, mulheres precisariam de 217 anos para alcançar a renda dos homens, diz estudo do Fórum Econômico Mundial. Mundo, conflitos políticos. MP pede ordem de captura contra o presidente destituído da Catalunha, não é? O ex-presidente aí da Catalunha, não é? O Puigdemont. Isso, Puigdemont está decretada a prisão dele. Aliás, né, nós estamos aqui na segunda-feira, ele já deixou claro, ele falou isso lá da Bélgica, que vai se entregar. Então, não vai ser preciso ficar caçando ninguém, porque ele se exilou, né, saiu ali da Catalunha e foi para a Bélgica, e agora estamos aguardando para ver no que vai dar. Alguns países, no caso aí da União Europeia, não têm se manifestado. A Escócia, hein, cuidado com isso, com essa informação que eu vou te dar, a Escócia tem demonstrado apoio à Catalunha. Nós sabemos por quê, porque a Escócia quer realizar um novo plebiscito para saber se fica ou sai do Reino Unido, desde aquela história do Brexit. Então, a Escócia, que já vinha discutindo essa questão de ficar ou sair, agora ela quer colocar em prática. Não esquece, não é que falamos disso aqui no Top Atualidades, que também os curdos estão buscando essa autonomia, então é um assunto extremamente atual. Relação política autônoma ou autonomia, está errado aqui, hein? Política autonômica, eu que falei errado, perdão. Eleições, sugestão de leitura, juíza determina a prisão de políticos
independentistas da Catalunha. Mundo Meio Ambiente. Gigantesco mar de lixo no Caribe com plásticos, animais mortos e até corpos. Então, você está vendo aí uma pequena panorâmica desse lixo que fica aí entre o mar da Guatemala e de Honduras, está criando um clima, um atrito entre esses dois pequenos países da América Central. A quantidade de lixo que é lançada nos oceanos todos os anos aumenta. Então, não é a primeira ilha artificial que surge. Temos também uma dessas ilhas no Oceano Pacífico, por causa das correntes do oceano, elas vão juntando vamos dizer, esses detritos, esses lixos todos que são lançados aí, e aí acontece isso, que é o motivo aí do atrito entre os dois países da América Central. Relação poluição e meio ambiente. Sugestão de leitura: O Gigante Mar de Plástico na Costa de Honduras. Mundo Governo. Ex-guerrilheiro das Farc disputam primeiras eleições na Colômbia em 2018. E você vai ter aí os candidatos. Não esquece que as Farc não significa mais Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, mas Força Alternativa Revolucionária do Comum. Novo partido aí da Colômbia, graças àquela situação toda criada aí por o governo Juan Manuel Santos, que está indo embora. Por isso que em 2018 teremos eleições não só aqui no Brasil, né? Teremos eleições lá. E como lá, aqui ou aqui e lá, pelo jeito promete, hein? O ano que vem promete. Relação Colômbia e Farc. Sugestão de leitura: Farc pede perdão às vítimas de povoado da Colômbia atacado por carro-bomba. E vamos à solução do desafio da semana passada. E se você não viu qual é a questão, ela está aí. E eu espero que você escolha a alternativa A. Exatamente, alternativa A. Supremo Tribunal Federal admitiu nesta quarta-feira a cobrança de mensalidades por universidades públicas em cursos de especialização, modalidade tecnicamente chamada de pós-graduação lato sensu. Então, como você viu aí, alternativa A. E vamos ao desafio dessa semana. As tensões nas relações diplomáticas entre a Coreia do Norte e os Estados Unidos da América e seus aliados têm se exacerbado desde o início de 2017. Nesse contexto, o governo norte-coreano: A. Tenta negociar a paz com a Coreia do Sul. B. Tem no Japão seu maior aliado. C. Está testando mísseis intercontinentais. Ou D. Negocia um processo de abertura política condenado pelos Estados Unidos. E assim terminamos mais esse Top Atualidades, que foi de 31 de outubro a 6 de novembro, esperando que você tenha gostado e que seja muito útil aí para sua leitura, para sua pesquisa. Prometendo voltar a semana que vem, você vai estudando aí e a gente vai trabalhando aqui. Até lá!